A live tira dúvidas, selecionei algumas dúvidas, vou começar falando sobre elas e depois tem algumas nos stories ali que o pessoal deixou, também vou respondê-las e vocês podem ir perguntando no decorrer da live e na medida do possível eu vou respondendo todas, tá? Uma dúvida muito comum mesmo, é sobre exames como marcadores inflamatórios. As pessoas perguntam que exame eu faço para saber se eu estou inflamado, né? Que exames de sangue eu posso fazer? Então a gente tem basicamente três exames que são marcadores inflamatórios. E só vamos lembrar que a gente tem dois tipos de inflamação, tá, gente? A inflamação aguda, que ela acontece quando a gente se machuca, por exemplo, como um objetivo de recuperação, de cicatrização. Então você cortou o dedo, você foi ali no posto, deu ponto, esse dedo ficou vermelho, ele ficou quente, ele ficou dolorido, né? É a inflamação que está agindo ali. E ela é positiva, ela é para nos beneficiar, nos tratar. Só que a inflamação aguda ela acontece quando você está com uma inflamação crônica, quando você está com essa constância de inflamação no corpo. Ela é de pequeno grau, porém ela é constante, tá? Então, quando a gente avalia esses exames bioquímicos, que de praxe são 3, que eu utilizo bastante para avaliar inflamação, que é a proteína C reativa, a homocisteína e a ferritina, tá? Se você não estiver doente no momento, né, você não tá com uma doença aguda, né, pegou uma gripe, pegou um vírus, seja lá o que for, dengue, né, se você não tiver com uma doença propriamente aguda ali se manifestando, o que a gente espera é que esses marcadores estejam baixos, estejam normais no seu sangue, tá? A PCR, proteína C reativa, é uma delas. Proteína C reativa é ultrassensível. Então tem um valor de referência que a gente deve deixar sempre abaixo de 1, tá? De 1 miligrama por litro. Ou se o valor de referência for em miligramas por decilitro, abaixo de 0,1. Um outro marcador inflamatório bem comum que a gente utiliza é a ferritina. E talvez você possa olhar para a ferritina apenas como um estoque de ferro, né? Mas a ferritina também é um marcador inflamatório, então a gente utiliza esse exame para avaliar as duas coisas. Então se eu tenho ferro no meu corpo sobrando, eu vou guardando ele na forma de ferritina, ele fica armazenado no fígado através da ferritina. Então se você tem um déficit de ferro, se você tem menos ferro do que você precisa, o ferro é responsável por carregar oxigênio pelo corpo, então você tem problemas relacionados à energia, né? Você fica com aquela característica de anemia, que não necessariamente esse déficit de ferro é uma anemia, ela pode se tornar uma anemia. Você baixou os estoques a tal ponto que ela se instalou, que essa anemia aconteceu. Mas antes de ter uma anemia, você pode ter um déficit de estoque de ferro. No caso de mulheres, abaixo de 70 já configura uma insuficiência de ferro. Então, para mulheres entre 70 e 100, para homens entre 100 e 200, tá? Então, se você tem menos ferro do que você precisa, do que você deveria ter como estoque no seu sangue, você tem um problema relacionado a carregar oxigênio pelo seu corpo. Aí você fica mais cansado e tudo mais. Se você tem déficit de ferro, você também tem um problema com sua tireoide. A tireoide é um órgão que necessita muito de ferro para o seu bom funcionamento. Então, o fato de você ter menos ferro, você pode ter esses hormônios tireoidianos minimizados. Então, se você tem uma Hashimoto, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, é importante você estar sempre monitorando seus estoques de ferro. E se você suplementa ferro, mas ele nunca sobe, né, a gente tem que começar a investigar o intestino, porque o intestino é o que está absorvendo. Então, se você coloca ferro para dentro, está suplementando através de uma cápsula, né, que deveria ser eficiente, e mesmo assim você não vê diferença nos seus exames de ferritina, e até mesmo no hemograma, a gente tem que investigar o intestino, tá? O intestino não está absorvendo suficientemente para você reparar essa deficiência.
E quando ela está alto demais, né, em mulheres acima de 100 a ferritina, em homens acima de 250, 300, já caracteriza uma inflamação, tá? Ou então uma doença chamada hemocromatose, que o fígado produz muita ferritina, é um outro tipo de patologia. Mas, via de regra, a gente consegue avaliar, através dessa junção de exames, ele como marcador inflamatório. Aí a gente tem a homocisteína, que é o terceiro, que complementa esses outros dois. A homocisteína também é um marcador inflamatório. Ele é utilizado muito na cardiologia como fator de risco cardíaco, tá? E uma pessoa que tem homocisteína elevada, ela também tem uma chance de câncer aumentada, porque o corpo dela tá cronicamente inflamado. Então a gente gosta de deixar a ferritina a homocisteína em torno de 5 a 8,5, tá? Você aí que tá me ouvindo, já fez esses exames? Tá muito diferente do que eu tô falando, seus exames, gente? Vai me dando um feedback aí, vai me dando um coraçãozinho se vocês estão falando alguma coisa aí, se eu tô falando algo que é interessante pra vocês. E aí, uma coisa que deixa a homocisteína muito alta, elevada, é a deficiência de vitamina B12, olha só. Vitamina B12 a gente encontra principalmente nas carnes, todos os tipos de carne, branca ou vermelha. E por que apenas 8% da população se declara vegetariana e a maioria da população tem deficiência de vitamina B12? 92% da população come carne. Por que elas estão com deficiência de um nutriente que é encontrado na carne se elas comem carne? Duas coisas que acontecem para a gente ter uma deficiência de vitamina B12, basicamente, tá? Muitas coisas acontecem, mas vou falar de duas. Medicamentos antiácidos, né? Então você está tomando um antiácido que diminui a acidez do seu estômago, esse fator intrínseco que as células do estômago produzem, chamado fator intrínseco, se liga na vitamina B12 e faz com que você absorva essa vitamina B12. E tem, inclusive, algumas doenças, uma doença autoimune chamada gastrite atrófica, se não me engano, gastrite atrófica autoimune, em que a pessoa não produz os anticorpos estão destruindo essas células parietais do estômago, que são as responsáveis por produzir fator intrínseco, que é determinante na absorção de B12. Então, pelo uso de medicamentos antiácidos, né, você está diminuindo a acidez do seu estômago, você está tirando um componente importante para você absorver vitamina B12, tá? E um segundo componente que não tá que pode fazer você ter deficiência de B12 é a falta da mastigação. Então, o fato de você mastigar estimula a produção desse fator intrínseco, que é o que vai se ligar na B12 e propriamente ajudar ela a ser absorvida, tá? Então, olha só como que é o nosso corpo, né? Mesmo ingerindo o alimento que é a principal fonte de B12, que são as carnes, as pessoas estão com deficiência de B12, vitamina B12. E quais são as consequências quais são os sintomas de uma deficiência de vitamina B12? Principalmente déficit cognitivo, a pessoa fica esquecida, fica lenta, ela fala assim, minha memória não é mais o mesmo, meu raciocínio não é mais o mesmo. Pode até causar uma demência irreversível mesmo, né? Se essa deficiência de B12 for crônica, por exemplo, por uma doença autoimune que causa a morte dessas células do estômago que produzem fator intrínseco, ou porque não mastiga direito, ou porque toma antiácido cronicamente, né? Olha só, ou porque realmente não come a carne, não suplementa a B12, né? Que teria que suplementar os vegetarianos. Então a pessoa pode ficar realmente com um déficit cognitivo, interfere na fertilidade, interfere nessa questão de fraqueza e cansaço, tá? Então comecem a suspeitar desse déficit de vitamina B12. Uma outra pergunta bem comum, gente, é sobre sono, tá?
deixa eu só marcar, tirar a internet, sobre sono. E eu não sei se vocês já ouviram falar em ciclo circadiano. Ciclo circadiano, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas vocês já ouviram falar em relógio biológico? Quando eu era criança, minha mãe falava, meu relógio biológico. Eu achava engraçado. E depois eu descobri que isso de fato existe, que é o nosso ciclo circadiano, é o nosso ciclo claro e escuro. O nosso corpo, ele é regido, ele entende que é dia pela presença da luz, pela presença do sol, e ele entende que é noite pela falta da luz do sol. Então, quando a gente está durante o dia, o corpo, por entender que é dia, produz uma série de hormônios característicos daquele momento, e quando é noite, hormônios característicos da noite. E um hormônio totalmente envolvido no sono é a melatonina. Vocês já devem ter ouvido falar. Então a gente produz melatonina. E a gente produz melatonina começa a produzir por volta das 8 horas da noite. Olha só, estamos eu e vocês aqui começando a produzir a nossa melatonina, o hormônio do sono. Só que tem algumas coisas que atrapalham a nossa produção de melatonina. Uma delas é a idade. A própria idade diminui a nossa produção. Outra coisa é isso aqui, ó, luz. Essas luzes acesas, a luz do celular, do computador, da TV. Lembre que o corpo entende que é noite pela falta da luz do sol, só que se você está numa claridade maior, seu corpo tem dificuldade de entender que é noite. Então ele entende parcialmente que é noite, isso ele produz parcialmente a melatonina também, né? Então, para ela ser produzida eficientemente, é importante ter um sono, ter estímulos que são condizentes com a noite. Então, à noite a gente tem que fazer atividades que são mais tranquilizantes e não excitantes, né? Atividade física, por exemplo, esse horário péssimo, você leva com temperatura corporal, sua frequência cardíaca sobe. Então, são todos estímulos que estão sendo excitatórios e não tranquilizantes, né? Então, o ideal é que à noite a gente fizesse atividades mais relaxantes, leitura, por exemplo, tá? E aí, outro que é envolvido com o sono é o cortisol, hormônio do estresse. O cortisol, às vezes tem gente que fala, nossa, cortisol, não pode ter cortisol. Nós temos que ter cortisol, hormônio do estresse. Entre 6 e 8 da manhã, o nosso relógio biológico produz mais cortisol. Por quê? Para ajudar a gente a despertar de manhã. Ele é o nosso despertador interno, facilitando o nosso despertar, tá? Aí, a ideia é que depois das 8 da manhã, ele comece a baixar. Só que o problema é que algumas pessoas ele não baixa. E aí à noite ele vai estar alto e aí você continua com dificuldade de dormir, tá? Então a gente tem que ter... E o fato de você não dormir bem deixa ele alto durante o dia todo. Então é um ciclo, né? Não dormiu bem, cortisol alto. Cortisol alto demais o dia todo, não vai ter uma boa noite de sono novamente. E aí não sei se vocês já ouviram falar também que nós temos... Isso é de acordo com a medicina chinesa, tá? Então eu sou também farmacoterapeuta chinesa, tenho entendimento de medicina chinesa. E na medicina chinesa, ela fala que a gente tem horários alvos de alguns órgãos, de funcionamento dos órgãos. Então, à noite, por exemplo, entre 11 e 1 hora da manhã, nós temos o funcionamento da vesícula biliar. Entre 1 e 3, otimização do fígado. Entre 3 e 5, pulmão. E entre 5 e 7, intestino grosso. Isso tem muito a ver. Então, por exemplo, se você não dorme bem e você acorda muitas vezes, começa a olhar que horas são quando você acorda. Se esse horário é sempre o mesmo, isso indica que o órgão relativo àquele horário pode não estar tão bem em você naquele momento. Então, normalmente as pessoas acordam por volta das 3 da manhã. 3 horas da manhã é o horário do fígado, horário de potencial funcionamento do fígado. Então, quando você acorda muitas vezes nesse momento, quer dizer que seu fígado está mais sofrido. Porque aí você desperta bem no horário alvo dele.
entre 3 e 5 da manhã, pulmão. Então, se você desperta sempre entre 3 e 5 da manhã, eu preciso pensar que pode ter algo relativo ao meu pulmão. Não uma doença pulmonar ou algo assim, mas um desequilíbrio energético, tá, gente? Porque antes da gente ter um desequilíbrio funcional, a gente tem um desequilíbrio energético nesse órgão, tá? E aí isso mostra também, por exemplo, entre 5 e 7 da manhã, o horário do intestino grosso. Então, o intestino grosso é o que... É por isso que esse horário é bom para ir ao banheiro, fazer cocô, né? Muita gente acorda e quer ir ao banheiro. Meu intestino é um reloginho, eu vou todos os dias de manhã acordar. Esse é o horário perfeito, é o horário do intestino grosso, de acordo com a medicina chinesa, tá? Então tem tudo a ver. Isso quando o nosso sistema está equilibrado. Quando o nosso sistema não está equilibrado, ele vai ter alterações nesse funcionamento, que seria o normal, o ótimo dele, tá? Aí a Michelle aqui no YouTube, deixa eu ver aqui. O Otto perguntou, faz funcional entre 8h30 e 9h30 da noite por conta da rotina de trabalho, mas consegue dormir melhor ainda com esses exercícios, seria por conta da individualidade? Otto, isso é assim, eu sempre falo que tem um horário ótimo pra gente fazer, mas o melhor horário para você fazer é aquele que você consegue, né? Então, eu não vou fazer exercício porque o melhor horário para fazer exercício é entre 5 e 8 da manhã. Não, você vai fazer o horário que dá, é melhor fazer do que não fazer. Então, o horário que você pode é esse, continue fazendo esse. Só que o que acontece? É estimulante o exercício, só que muita gente relata, tá? Que gosta de fazer exercício depois do trabalho porque dá aquela relaxada. Então você passa o dia ali estressante de trabalho, aí você fecha o seu dia com exercício, é tipo assim, uma válvula de escape. Finalizou o dia, descarregou as energias ali no exercício, aí você dorme melhor. Isso também é bem comum, tá? Não é que não é bom fazer desse jeito, mas provavelmente você é uma pessoa que você dorme um pouco mais tarde, porque o seu horário é um pouco mais tarde. Você sai da academia 9h30 da noite, não é verdade? Então provavelmente você acorda, você vai dormir um pouco mais tarde até baixar essa questão excitatória do exercício, tá? E aí ele perguntou também se o desequilíbrio do cortisol é comum. É comum, hoje em dia é comum, a gente tá com isso tudo bagunçado. Então, assim, o que seria o ideal? A gente comer, fisiologicamente no mundo ideal, tá, gente? A gente comer no máximo até 7h30, 8 horas, não comer depois desse horário, dormir por volta de 10, no máximo estourando 11 horas e acordar entre 6 e 8. Esse seria o ideal. Fisiologicamente seria o horário melhor pra gente dormir, acordar e se alimentar, tá? Mas lembrando, o melhor horário é aquele que você consegue fazer. Se você só consegue ir pra academia esse horário, vai na academia esse horário, tá? Aí a Michelle perguntou, outra pergunta sobre exercício. Exercício físico ajuda em todas as autoimunes? Via de regra, sim, a não ser que você tenha um impedimento realmente físico de fazer algum tipo de exercício. De repente você tá com uma fibromialgia num processo agudo de intensidade de dor muito alta, talvez naquele momento não seja o melhor horário para você, um momento certo de você fazer um exercício ou começar a fazer um exercício, tá? Ou de repente uma artrite reumatoide, tem coisas que você não vai fazer, porque você tem um problema articular, né? Então, pode e deve, mas você tem que fazer uma coisa que seja específica para a sua condição e de acordo com as suas limitações físicas, tá? Mas exercício é bom demais para a cabeça, é bom demais para o corpo. A gente precisa se movimentar, tá? Então procure alguma coisa que você possa fazer de acordo com as suas limitações atuais, mas não tenha medo de fazer exercício. Não ache que você não pode fazer. Você só precisa encontrar algo que seja adequado para particularidades que você tem, tá? Se você tem algum impedimento, você precisa encontrar algo para isso e com uma orientação profissional mais adequada, tá? Aí a Michelle perguntou também por que bebida alcoólica
prejudicial para quem tem doença autoimune? Primeiro, bebida alcoólica é prejudicial para todos nós. Né? Bebida alcoólica, primeiro, a gente tem um limite que o nosso fígado consegue metabolizar esse etanol. E esse limite é muito pequeno. Então, a dose que o nosso corpo diária, seria aquela dose que você ouve falar que é recomendado? Um cálice de vinho, ou no máximo uma lata de cerveja, porque é a quantidade limite que o nosso corpo tem capacidade de colocar para fora esse etanol. Tá? Mais do que isso, já vai gerar uma sobrecarga. Segundo, álcool é uma substância extremamente inflamatória, inclusive para a parte intestinal. Então, se a gente sabe que a doença autoimune começa e se mantém pelo intestino sem integridade, tanto em característica de permeabilidade dos buracos que tem no intestino, como característica de microbiota intestinal, quando a gente ingere álcool, a gente está destruindo tudo isso, está desequilibrando esse bioma intestinal e está aumentando o nível de permeabilidade, extremamente agressivo. Né? Então é ruim por conta disso. E aí, dependendo do álcool, né, se você, por exemplo, utilizar cerveja, que tem glúten, que é o número 1 dos alimentos inflamatórios, principalmente quando a gente pensa em autoimune, tá entrando de todos os lados, né? Potencialmente arriscado de todos os lados, tá? O que mais aqui? E aí, gente, mais perguntas? Deixa eu ver uma aqui que colocaram hoje no... Vai perguntando aí. Aproveitar e colocar essa aqui que tem a ver com o que eu acabei de dizer. Deixa eu colocar aqui na... Aí a pessoa perguntou: o que é pior para autoimune? Álcool, açúcar, glúten ou lactose? Eu esqueci de ver o nome dela. Mas você que perguntou isso aí, você colocou justamente os 4 que são piores, né? Se ele conseguiu juntar tudo. Então isso quer dizer que você tá realmente sintonizado, você tá por dentro do que a gente tá falando aqui, né? Realmente esses aí são os 4 piores. Álcool, por tudo isso que eu já falei anteriormente. Aí o glúten e a lactose principalmente pela questão de estimular anticorpos. Então vamos lá. Eu sempre falo sobre isso aqui, mas eu vou continuar falando, tá? Às vezes você não estava em outros momentos que eu falei. Qual que é o problema do glúten? Nos anos 70, o trigo foi modificado, gerando um trigo anão. Esse trigo anão, ele foi feito para poder resistir às pragas, né? Teve uma perda lá nos Estados Unidos muito grande de produção. E aí criaram um trigo anão. E esse trigo anão, ele tem 20 vezes mais glúten do que o trigo dos anos anterior aos anos 60. E essa quantidade de glúten, essa molécula de glúten, ela é difícil do nosso corpo quebrar e digerir. Porque sempre quando chega uma proteína, a gente tem tesouras, né, que a gente corta, como se fosse picotando essa proteína em partes menores, que são os aminoácidos que vão ser assim absorvidos. E a gente não tem enzima suficiente e eficiente para quebrar essa quantidade essa molécula de glúten num tamanho pequenininho para que a gente possa absorver. E aí ela fica grandona. E aí você tem um intestino esburacado e esse grandão que não foi quebrado consegue passar por esse buraco porque ele encontra espaço para isso. Seu corpo vai produzir anticorpos antigliadina, que é o anticorpo que vai atacar o glúten. Lembra, anticorpo é uma célula de defesa. E ele entende que glúten deve ser atacado, então ele vai produzir anticorpos antigliadina. Só que a gente tem sequências de aminoácidos em alguns órgãos do nosso corpo muito parecidos com sequências de aminoácido do glúten, da gliadina. E aí os anticorpos, quando bate o olho, ele vê e ele acha que tem que atacar também. E aí ele começa a atacar as células
do seu corpo saudáveis. E aí isso está alimentando a sua autoimune. Se você não tem, está te favorecendo a desenvolver. Se você tem, está piorando a situação. Está dificultando a sua remissão e está fazendo com que você tenha um ambiente para que uma segunda, uma terceira e uma quarta autoimune apareça. E a lactose, mesma coisa? Não é a lactose, tá? Vou corrigir aqui. A lactose é o açúcar do leite, tá? A parte de carboidrato do leite. O grande problema é a caseína do leite, que é a parte proteína. É a fração proteica do leite que vai gerar essa resposta aumentada de anticorpos, tá? Isso acontece com o glúten e com a proteína do leite, que é o leite que a gente tem no Brasil, é o leite A1. Existe já um leite A2. Existe até para vender aqui já, né? Que ele tem um tipo de caseína que é diferente da caseína A1, tá? Ele vem de uma vaca muito específica e tudo mais, tá? Assiste a minha live sobre leite, tá gravada, vai lá no YouTube e vê só sobre leite, eu expliquei bastante sobre isso, tá? Então não é a lactose. Lógico, se você tem uma intolerância à lactose, que é uma falta de uma enzima, você também, essa deficiência enzimática também vai gerar um processo inflamatório no seu corpo. Mas o grande problema é a caseína, a parte proteica do leite. Então eu diria que os dois são muito ruins, tá? Duplamente ruins. E o açúcar, por ser uma substância inflamatória, também está agredindo o seu intestino. Tudo que agride o seu intestino está agredindo e está alimentando a autoimune. É lógico, se você... Gente, é assim. Eu vou explicar nisso que vai vir a outra pergunta relacionada a isso. Então, assim, toda vez que você come açúcar, você está mandando uma mensagem para o seu pâncreas produzir insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula, o açúcar para dentro da célula. E o açúcar, ele é de rápida absorção, então ele vai gerar um bombardeio de açúcar ali no seu sangue. E ao mesmo tempo o seu pâncreas vai ter que produzir muita insulina para dar conta dessa glicose que está ali, né? E isso vai fazer uma hiperinsulinemia, vai fazer um pico e depois uma queda drástica. Esses altos e baixos estimulam você a ter um processo chamado resistência insulínica. Isso é totalmente negativo para a doença, tá? Além de ser refinado, né? Então ele foi, lógico, se você usa um açúcar integral, menos pior. Um mascavo, um demerara, né? Menos pior, porque ele não foi refinado. O processo de refinamento coloca muito aditivo químico ali, para ele ficar branco, para ele ficar com aquela textura, né? E manda embora todos os nutrientes da cana-de-açúcar, que também tem coisa boa, né? Então, quando você usa o integral, você não está usando esses aditivos que foram utilizados para refinar, para branquear o açúcar. Porém, você está tendo sim contato com esse estímulo à insulina está acontecendo. Então é difícil dizer qual que é um pior, assim, eu acho que o glúten e o leite eles seriam muito ruins, né? Até porque ele pode estar presente com muita frequência na alimentação, com mais frequência do que o álcool, por exemplo, né? E aí eu vou aproveitar para responder essa aqui que tem a ver, ó. Ela perguntou: estou na luta para remissão, mas às vezes deslizo no alimento. Esse deslide regride tudo que eu fiz? Depende, tá? Depende do momento que você tá. Então eu divido o processo de tratamento de autoimune em algumas fases. A primeira fase é quando você está buscando a remissão, que você está inflamado, que você está num momento muito ruim. E aí a gente precisa utilizar todas as armas, retirar tudo que é alimento inflamatório, tudo que está estimulando seus anticorpos, tá? Então é uma fase de exclusão total mesmo. E aí depois a gente tem a fase da reintrodução, que a gente vai colocando algumas coisas. Então se você está bem, não necessariamente se você está em total remissão, mas se você está bem, está convivendo bem com a doença, pode ser que dá para colocar uma coisinha ou outra sem que isso seja totalmente agressivo. Aí vai entrar a questão da frequência e da quantidade que você ingere essas coisas que não são boas, que você já sabe que não são boas, tá? Mas eu não diria que estraga tudo, porém depende da fase que você está.
Tá? Então você pode ter fases que você vai fazer tudo muito certinho para diminuir anticorpos, para diminuir inflamação, realmente usar a nutrição realmente como um tratamento para autoimune. E depois você consegue reintroduzir algumas coisas com rotatividade, sem que elas sejam muito frequentes. Isso não vai fazer você perder tudo o que você fez, tá? Mas realmente é uma linha muito tênue e necessita de muita compreensão para você conseguir fazer isso, muito entendimento de você mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma autoimune que te causa dor, uma artrite reumatoide, e você tá beleza, você não tem muita dor, você tem uma dor aqui, outra ali, e aí você dá uma deslizada feia assim com a alimentação. Opa, você já vai acordar com mais dor, com mais rigidez articular. Aí você fala, então tá, então é o que eu comi ali tá fazendo diferença. Então, se você tem uma autoimune que te cause dor, você consegue visualizar isso mais facilmente. Mas pode ser que você não sinta dor, né? Então, se às vezes tem uma alopecia, por exemplo, você não vai sentir dor. Não vai ser um efeito tão rápido, você não vai conseguir detectar isso tão rápido. Ou, de repente, uma psoríase, você já consegue. A pele já é um tecido mais rápido, você já consegue ver ali aquela escamação, aquela coceira ali aumentando mais rapidamente. Então você consegue ver esse reflexo da sua alimentação negativa, tá? É mais fácil porque você tá sentindo isso, né? Mas não tá tudo perdido, mas depende de que momento você está. Então tem sim que fazer pelo menos uns 3 meses ali de restrição maior, tá? 3 meses de restrição maior. Mais perguntas, gente? A Gisele falou, fale sobre hipotiroidismo e alimentos ruins e suplementações. Gisele, assim, tudo o que eu... Se você tá falando de hipotiroidismo, que é a consequência do Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, tudo que eu tô falando aqui se aplica a isso, porque as doenças autoimunes, a base, o mecanismo como elas acontecem é sempre o mesmo. A diferença é o órgão que ela se manifesta. Então, se você tem Hashimoto, a autoimune, os anticorpos estão atacando a sua tireoide, no caso. Mas o desequilíbrio está no seu corpo todo. Tá? Então, é basicamente a mesma dietoterapia. Fase de exclusão total, fase de reintrodução, até chegar na fase do estilo de vida. Agora, lógico, tem coisas que a gente pode agir com particularidades, né? Então... igual eu falei do ferro aqui hoje, avaliação do ferro, avaliação completa desses exames, né, de anti-TPO, né, anti-tireoglobulina, TSH, T4, T3, tem toda uma interpretação sobre esses exames da tireoide. Para você saber se você tá com essa tireoide bonitinha, tinindo, uma forma subclínica, além de exames, é você fazer 5 aferições da sua temperatura ao acordar. Você deixa ali do lado da sua cama um termômetro e todos os dias de manhã, durante 5 dias, você vai colocar esse termômetro debaixo do braço e vai medir a sua temperatura. Antes de você levantar da cama, antes de você fazer qualquer coisa, tá? Aí... você vai fazer a média dessas temperaturas, você vai excluir a maior e a menor, vai fazer a média. A nossa temperatura ideal seria 36,5, tá? Mas eu vou te dizer que é muito difícil quem tem essa temperatura. Então, se ela estiver abaixo de 36,2, se ela tiver menos que 36, a sua tireoide tá mal. Tá? Sua temperatura corporal tá muito baixa, isso sinaliza uma hipofunção. Mas alguns nutrientes para tireoide, selênio é muito importante para a tireoide e você consegue atingir a sua necessidade diária de selênio comendo 2 castanhas do Pará, tá? Uma fonte tão disponível para nós aqui. Então 2 castanhas do Pará já tem o selênio do dia todo. Magnésio é importante para a tireoide, que está nos vegetais verde escuro, como brócolis, couve. Repolho também tem bastante magnésio, tofu, tá? E zinco também é importante para tireoide. Aí tem outros nutrientes, tirosina, o próprio iodo, né?
E não o iodo do sal, o iodo que está nas algas. A alga é uma excelente fonte de iodo. Mas Thales, a gente não come alga, eu só como alga no sushi quando eu vou no restaurante japonês. Como que você pode comer alga? Você pode comprar a alga nori, essa alga do sushi mesmo, e rasgar ela e jogar em cima da sua salada. É uma fonte ótima. Se você comer uma folha de alga nori todo dia, você vai ter ótimas fontes de iodo. Então a tireoide precisa de iodo para converter o hormônio T4 em T3, que é o hormônio ativo. E o que você deve tomar de medicamento é o T4, a tiroxina. Então, às vezes você está suplementando o T4, a tiroxina, porém, por um déficit nutricional, a sua tireoide não converte T4, tiroxina, em T3, triiodotirosina. E aí é o que a gente precisa, é o T3, não o T4. A gente precisa do T4 também, mas a gente precisa converter o T4 em T3. E por falta desses nutrientes, essa conversão pode ficar prejudicada. E aí, mesmo tomando medicamento, você não está com a sua tireoide funcionando adequadamente. Mas às vezes o seu TSH está normal. Por quê? Você está usando o hormônio. Mas como que está o T4 e o T3? A gente tem que avaliar isso também, tá? Edilane fez uma pergunta capciosa aqui. Você acha que prótese de placa e pino pode ser um gatilho para doenças autoimunes? Eu diria que tudo que a gente coloca de fora para dentro do nosso corpo pode sim ser um gatilho. Eu não sei se uma placa pode ser tão significativa assim, mas prótese de silicone é. Então, se você tem autoimune, mulheres que têm autoimune devem pensar muito, muito, muito se devem colocar uma prótese de silicone. Ou fazer qualquer tratamento à base, esses de pele, de injetar substâncias na pele, está colocando substâncias estranhas no seu corpo. Tudo que vem de fora, que você está colocando de fora, que é uma substância estranha para o corpo, vai fazer com que esses anticorpos, ele entende que é um corpo estranho, né? Então, tô falando baixinho, parece que ninguém, não conta pra ninguém. Mas é porque realmente são temas um pouco polêmicos, tá, Edilane? Mas assim, como silicone, a gente já tem isso muito bem falado, né? Então, quem tem autoimune mulher deve pensar muito mesmo se vale a pena colocar, tá? Agora, placa e pino, poxa, já é um pouco diferente, né? Agora, só que tem que ver, né? Tem que avaliar o risco. Por que você colocou uma placa e um pino? Às vezes você sofreu uma lesão no osso que você precisa pôr, não tem outro jeito, né? E aí é o bom senso. Você cuidar de todos os outros aspectos, porque de repente tem um aspecto que você não pode mudar, né? Por exemplo, isso. Se você tem uma placa no corpo que tá ali agindo como agente que seu corpo quer expulsar, quer combater, né? E tem coisa que não dá pra mudar, mas o que vale é você fazer todas as outras coisas que dá pra mudar, tá bom? Parece que tá falando pra ninguém ouvir, né? Ai, meu Deus. A Dalva perguntou o que pode contribuir para piorar a colangite biliar primária. Sinto muita coceira. Dalva, eu não conheço essa autoimune, tá? Eu não decorei todas, existem muitos, tem uma cerca de 150 aqui do meu livrinho do lado, mas eu acho que essa não tá no livrinho, mas pode ser que seja autoimune, tá? Eu não tenho certeza. Mas, vou repetir, tudo é a mesma coisa, diferente é onde a autoimune se manifesta, tá? Então, todas as estratégias, se você tá chegando agora, dá uma procurada lá no meu YouTube, Thales Faia Nutricionista, e lá no YouTube é mais fácil de vocês acharem os vídeos, porque tá tudo com capa, e aí você consegue ver os assuntos que você quer ouvir, glúten, leite, jejum, e tireoide, tudo, medicina integrativa, psicólogo,
fator emocional, você consegue fazer você consegue visualizar tudo, vai lá que fica mais fácil. Tá tudo aqui no meu Instagram também, mas eu acho que lá fica mais fácil quando a gente quer procurar um tema específico, tá? Dalva. Qual alimento tem zinco? Frutos do mar. Frutos do mar tem muito zinco. Muito, muito zinco. Tofu sem problema? Depende, Michele. No seu caso, a gente pode testar. Tofu, ele é da soja, tá? Mas ele é fermentado. Então, dependendo da pessoa em que fase ela está, a gente poderia utilizar, porque soja é outro alimento muito péssimo para autoimune, tá? Aí a Sandra perguntou exatamente do botox e fio de sustentação. Ai, meu Deus. Mesma resposta. Tudo que você colocar de fora para dentro no seu corpo, você precisa pensar. Eu não tenho autoimune, eu não uso nada disso. De ácido hialurônico, de botox para dentro de mim. Prefiro deixar o tempo agir. E eu ter expressões no rosto. Mas é particular, tá? Mas, assim, pense bem. A Edilane, ó, desde que colocou, desencadeou alguns sintomas. Pode ser, Edilane. Mas é o que eu te falei, às vezes isso aí não tem como você ter evitado, né? Não tem como você falar, não tem como eu colocar miastenia não pode botox. Aí, ó, a Michele falando. Dalva, é uma autoimune do fígado, Dalva? Outra pergunta aqui no Facebook. Após um período de remissão, poderei sair das injeções de corticoide e ficar só na alimentação? Eu acredito muito, a Kill perguntou lá no Facebook, né, se após um período de remissão você vai poder ficar sem as... A ideia é essa. Você controlou, você limpou o seu corpo, limpou todos os gatilhos, ou pelo menos minimizou a maioria dos gatilhos que estão fazendo seu corpo gerar anticorpos, inflamando, a ponto de você ter que utilizar corticoide. A partir do momento que você está em remissão, que você não tem mais que fazer isso. Só que é a mesma coisa. Se você volta a ter o estilo de vida que você tinha antes, as coisas vão voltar. Então, é para a vida toda. A diferença é que tem momentos que você vai ficar mais restrito e outros não, tá? Agora, sim, a ideia é essa, você não utilizar corticoides. Ah, vou parar de utilizar todos os medicamentos? Talvez não todos, mas que você não tenha que utilizar tantos deles e principalmente esses que são mais agressivos ao corpo, como o corticoide. Corticoide ele pode ser utilizado, de repente, em momentos pontuais, né? A Michelle tá falando, mudou a alimentação e já conseguiu reduzir os medicamentos. Essa é a ideia. Reduzir medicamento, tá? Porque o medicamento trata o sintoma e não a causa, né? Só que se o seu corpo não tá numa condição para retirar medicamento, seria irresponsabilidade eu falar para você retirar. Então a gente tem que tirar todos esses gatilhos que estão alimentando o processo, para daí você conseguir fazer o desmame junto com esse acompanhamento médico, né? Passo a passo, as coisas não pode ter muita pressa, né? Não é que você tá comendo bonitinho faz 15 dias, 30 dias e achar que vai estar tudo certo, não é assim. Glutamina tem um papel importante na reabilitação? Exatamente, glutamina é um nutriente que cicatriza o intestino, ele ajuda nessa cicatrização e também é muito bom para a imunidade, justamente por tratar o intestino. Então, glutamina entre 5 e 10 gramas, de repente antes de dormir ou de manhã e em jejum. Seria um importante aliado na autoimune, uma coisa que você pode tomar cronicamente a vida toda, tá? Aí a Michelle, a Carpe Diem, tá perguntando o que você trata. A Michelle tem miastenia graves, tá? Posso falar que ela é minha paciente. Fechou, gente? 2 anos cuidando. 2 anos cuidando aí, conseguiu retirar. Então não é do dia pra noite. Precisa entender isso como realmente uma missão, um estilo de vida. Tá bom?
Fechou? Aí eu acho que deu 50 minutos. Mais uma pergunta? Mais uma? Bora pra luta, é isso aí. Bora pra luta. Cada escolha é uma renúncia, não tem jeito, gente. A partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente tá renunciando a outras coisas. E a gente não consegue comer tudo que é gostoso de comer. Tem uma frase que diz assim: a gente pode ter prazer com o que a gente come, mas a gente não pode buscar o prazer em todas as refeições. Imagine eu buscar prazer em todas as refeições. Todas as refeições, tudo que eu como eu quero que seja super gostoso. Não existe isso. Não tem como. Eu entendo que o alimento ele cumpre várias funções na nossa vida. Não só de nos nutrir, e sim papel social, né? A gente comemora, a gente vai na casa de alguém que tem comida, confraternizações. Então ele tem esse papel cultural, social, isso não é ruim. Que bom que a gente tem acesso à comida, não é verdade? Que bom que a gente pode fazer isso, todo mundo que tá aqui, acredito que não tá passando fome. Mas se a gente buscar realmente todas as refeições ter que ter prazer, com certeza a gente não tá comendo saudável. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer uma comida saudável gostosa. A gente pode e deve. Só que talvez se você não tá ainda inserido nesse contexto, nesse mundo, pode ser até que você seja um bom cozinheiro, boa cozinheira. Mas às vezes você é aquela super cozinheira que está acostumada a fazer comida gorda, vai fazer uma comida saudável, ela fica ruim. Por quê? Porque ela só sabe cozinhar daquele jeito, com aquele óleo, com aquele tempero, daquele jeitinho que ela aprendeu. E aí quando ela vai para uma comida saudável, ela muda totalmente, ela já não é mais uma boa cozinheira. Então, realmente tem particularidades da cozinha saudável que a gente tem que ter alguns macetes. E a gente pega isso testando. Já contei aqui a minha história do meu primeiro pão sem glúten que eu fiz, que foi terrível, que eu quis chorar quando eu comi o primeiro pedaço dele. Então, a gente tem que treinar. E cozinha é assim, a gente faz 1, 2 vezes, dá errado. Você perde dinheiro, você perde ingredientes, você perdeu o seu tempo, você perdeu a sua expectativa de comer uma coisa saborosa, mas você está treinando. Nada é um erro. Se eu não me engano, Albert Einstein que descobriu a eletricidade. Gente, desculpa se eu estiver falando uma cagada aqui, tá? Mas ele falou assim, ele tentou fazer isso 10.000 vezes. Ele fez isso 10.000 vezes até ele ter o sucesso. E aí disseram pra ele assim, ah, meu Deus, caiu bem no momento. Vocês ouviram do Einstein? Vai cair minha live, deu 1 hora. Aí ele falou assim, não, eu descobri a maneira errada de fazer uma coisa. Eu descobri 10.000 maneiras de não fazer uma coisa. Então eu tô esgotando as minhas possibilidades. A cada vez que eu erro, eu tô mais próximo do acerto. E quando a gente vai pra cozinha é assim. Então, vamos testar e vamos pra cozinha. Fechou, gente? A gente é o que a gente come. Um abraço pra quem tá chegando agora aqui. Toda terça e quinta tem live no meu canal, tá? Aqui no YouTube, Facebook, no Instagram. Tô sempre falando de autoimune aqui, então marca aí na sua agenda. Um beijão, até a próxima terça-feira que vem, tá? E segunda eu vou fazer uma live lá num canal que No Pain Performance, que ela tem um aplicativo de exercício principalmente voltado para doenças autoimunes. Eu vou fazer uma live lá no canal dela, mas eu vou colocar aqui nos stories, comecem a ver os stories que eu tô dando dicas aqui, e aí eu vou postar onde que eu vou fazer a live para vocês assistirem, sobre atividade física. Ela tem um aplicativo bem bacana, um projeto bem bacana de treinamento por aplicativo para dor, tá? É isso,
Um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom restinho de quinta-feira, boa sexta para vocês amanhã. Um beijo!